Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao meu canal e durante esta semana é a semana de estreia do nosso canal e estarei com vocês resolvendo questões comentadas sobre diferentes temas, principalmente da área de ciências da natureza, que é minha área de formação, questões do Enem, questões de concurso e para iniciar nós falaremos um pouco sobre a química. Então ao longo dessa semana vamos comentar algumas questões do Enem, falar de algumas resoluções comentadas, dando dicas e espero que vocês curtam. Para a nossa primeira aula, eu reservei um tema muito interessante, que é o tema de transformações químicas. Então, quando a gente fala de transformação química, nós estamos falando de todos aqueles fenômenos que envolvem a transformação da matéria. Por exemplo, mudanças de estado físico, tipos de misturas homogêneas, heterogêneas, né, fenômenos químicos que envolvem a mudança de uma substância para outra. Então, nessas primeiras questões, a gente abordará esse tema. Então, espero que vocês gostem. Se gostarem do vídeo, não se esqueçam de deixar aquele like, né? Comentarem, tirarem suas dúvidas no chat, compartilharem com os amigos que estão estudando para o Enem e querem obter uma boa nota. E é isso. Vamos iniciar nossa aula. Então, essa primeira questão que eu trago aqui é uma questão do Enem 2009 e vamos ler o enunciado. O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase, e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico, né? Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da Terra absorve o calor do Sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Então, o que a questão quer? Ela pergunta: a transformação mencionada no texto é A. Então, essa questão ela pergunta qual é a mudança de estado físico que está acontecendo nessa questão, né? De acordo com o que foi nos dado pelo texto. Se você observar aqui no fim do texto, ele menciona que as moléculas do líquido podem receber energia. Quando a gente fala de energia, nesse caso aqui, obviamente, a gente está falando de uma energia que é dada através do calor. Então, um aquecimento, por exemplo, ela começa a subir para a atmosfera. Então, qual é o nome desse processo que se dá quando uma substância em estado líquido começa a ir para a atmosfera, ou seja, passar para o estado de gás, né? Para o estado de vapor? Então, a letra A diz que é fusão. A fusão é a passagem do estado sólido para o líquido. Por exemplo, quando o gelo se derrete. Então, não tem nada a ver com o que foi nos dado aqui. A segunda diz que é liquefação. A liquefação é a passagem do estado líquido, aliás, de vapor para o líquido, de gás para líquido. Também não é o que acontece aqui. Na verdade, aqui é o processo contrário. A evaporação seria a nossa alternativa correta, porque na evaporação nós temos a passagem do líquido para o vapor. E é o que está nos dando aqui no texto. Diz que as moléculas do líquido recebem a energia necessária para começar a subir para a atmosfera. Em outros termos, elas sofrem um processo de evaporação. A solidificação não é, porque justamente aqui é o contrário da fusão, né? Eu tenho a passagem do líquido para o sólido. E a condensação também é a passagem do estado de vapor para o líquido, né? A diferença entre condensação e liquefação é que a liquefação é mais um gás passando para o líquido e a condensação é um vapor. Mas basicamente são conceitos parecidos. Então aqui nessa primeira questão, letra C. Vamos para a próxima questão. A segunda questão, também trazida do Enem 2009, diz o seguinte: a ciência propõe formas de explicar a natureza e seus fenômenos que, muitas vezes, confrontam o conhecimento popular ou o senso comum. Um bom exemplo desse descompasso é a explicação microscópica da flutuação do gelo na água. Do ponto de vista atômico, pode-se representar os três estados físicos dessa substância, como nas figuras a seguir, nas quais as bolas representam as moléculas de água. Então aqui a gente tem três figuras que todas representam a água, só que, como vocês podem observar, as bolinhas que representam as moléculas de água estão organizadas de maneiras diferentes. Então, em relação a isso, a questão é a seguinte:
Considerando-se as representações das moléculas da água nos três estados físicos e seu comportamento anômalo, ou seja, que não é normal, é correto afirmar que sólidos afundam na água? Não, na água. Inclusive, isso aqui é uma das características anômalas da água, né? Porque o gelo flutua na água, justamente porque no gelo há espaços preenchidos com ar entre as moléculas de água. Então, ela acaba se tornando menos denso que a água em estado líquido. Então, a letra A está incorreta. A letra B diz: a interação entre as moléculas está restrita ao estado sólido. Pelo contrário, mesmo que uma molécula no estado de vapor ela esteja com as moléculas mais separadas, né, há mais espaços entre elas, mas elas não deixam de interagir. A interação intermolecular e intramolecular ela nunca vai deixar de existir, a não ser quando você tem duas substâncias diferentes, numa reação química. Então, as substâncias de uma não vão interagir com a outra a nível molecular, mas mesmo assim a nível macroscópico ainda vão estar interagindo. A figura B é a que melhor representa a água no estado líquido. Não, de acordo com a figura B, a gente tem as moléculas mais espaçadas entre si. Então, isso aqui seria uma representação boa para o estado gasoso. A figura A é a que melhor representa o gelo, ou seja, a água no estado sólido. Sim, aqui nós teríamos a resposta correta, né? Uma vez que no estado sólido as moléculas são mais organizadas. A gente tem até uma estrutura chamada estrutura cristalina, porque as moléculas estão mais juntas e mais organizadas. Então, essa seria a alternativa correta. Aumenta a distância entre as moléculas da substância à medida que a temperatura aumenta. Nem sempre, né? A gente tem, por exemplo, o caso da água, que não ocorre isso. Vamos para a próxima questão. A questão 3 diz o seguinte. O Brasil, retirada do Enem em 2010, o Brasil é um dos países que obtém melhores resultados na reciclagem de latinhas de alumínio. O esquema a seguir representa as várias etapas desse processo. Então, nós temos aqui a etapa do lixo, de triagem, de prensa e de forno, onde eles estão interligados entre si. No lixo, várias impurezas podem se misturar à lata. O alumínio é resfriado em formas que moldam os lingotes, e os lingotes darão origem a novas latas, né? Esses lingotes vão para o forno. As tintas e outros produtos químicos são eliminados durante a fusão, que ocorre de 400 a 700 graus Celsius, né? Há também a parte da prensa, onde uma prensa cria fardos de latas. E a etapa de triagem, que é propriamente dita a etapa de separação, onde eles vão separar, detectar quais são os materiais que podem ir para determinado local da reciclagem e assim sucessivamente. Então a pergunta é: a temperatura do forno em que o alumínio é fundido é útil, também porque sublima outros metais presentes na lata? Não, a gente não está falando de sublimação. Lembre-se que a sublimação ela é a passagem do estado sólido, né, direto para o estado de vapor, ou vice-versa, né? O que não acontece aqui. A gente está falando de um forno, né, que vai de temperaturas de 400 a 700 graus. Então, não tem característica aqui de sublimação, né? A gente não quer transformar os metais em vapor aqui. Evapora substâncias radioativas remanescentes? Não. Isso aqui fica na etapa de triagem, não na etapa de forno. Se tiver algum material com substância radioativa, ele não passa dessa etapa, de acordo com o que a gente viu aqui. Impede que o alumínio seja eliminado em altas temperaturas. Ora, para o alumínio ser eliminado, ele teria que ter uma temperatura de mais de 2.400 graus Celsius, porque aí ele entraria em ebulição, ele evaporaria, né? Ficaria no estado de vapor. E aqui a gente não tem essa temperatura, varia de 400 a 700 graus. Então, não seria uma temperatura suficiente para que o alumínio entrasse em processo de evaporação. Desmagnetiza as latas, né, que passaram pelo processo de triagem. Não, a etapa do forno não tem essa intenção de desmagnetizar. A desmagnetização ela ocorreria por um processo elétrico, né? É um processo eletroquímico. E aqui a gente não está falando desse tipo de processo. Aqui o alumínio ele vai se fundir através de um forno, então não tem nada a ver com desmagnetização. Queima os resíduos de tintas e outras substâncias presentes na lata. Exatamente, né? Essa temperatura ela é suficiente para isso, né? Para queimar os resíduos de tinta e também para separar outras substâncias aí para que fique somente o alumínio presente na lata, que é o que é de interesse para a reciclagem. Questão 4. Né?
A questão 4 ela fala sobre a cal, né? A cal, o óxido de cálcio, cuja suspensão em água é muito usada como tinta de baixo custo, dá uma tonalidade branca aos troncos de árvores. Então, em muitas cidades, principalmente no interior, é comum as pessoas pintarem troncos de árvores com cal, né, para dar aquela coloração branca. É uma prática muito comum em praças públicas e locais privados, geralmente usada para combater a proliferação de parasitas. Essa aplicação, também chamada de caiação, gera um problema. Ela elimina micro-organismos benéficos para a árvore. Então, de acordo com esse texto aqui, a pergunta é a seguinte: a destruição do microambiente no tronco de árvore pintadas com cal é devido a qual processo? Processo de difusão, pois a cal se difunde nos corpos dos seres de microambientes e os intoxica. Não. O processo de difusão ele não ocorre nesse caso, né? Porque se tivéssemos uma difusão, a cal entraria totalmente dentro do tronco da árvore e se misturaria, o que isso não acontece. Osmose, pois a cal retira a água do microambiente, tornando inviável o desenvolvimento de micro-organismos. Sim, aqui nós temos a alternativa correta. Lembre-se que a osmose é um processo químico em que o soluto vai emergir do meio menos concentrado para o meio mais concentrado. Então, quando a gente tem a cal é um meio mais concentrado. Então, isso vai fazer com que a água migre para a tinta lá da árvore, né, a cal, e isso faça com que a planta sofra com esses processos, perdendo micronutrientes importantes. Oxidação não tem nada a ver, porque isso aqui é um fenômeno eletroquímico e a gente não está inserindo carga elétrica na árvore. Aquecimento também não, né, porque a gente não está falando da evaporação da tinta, mas sim o fato dela estar ali, né, impregnada na árvore. E vaporização também não, porque, como a gente já falou, é o mesmo critério que se aplica aqui na letra D. Então, a resposta correta é osmose, letra B. E a última questão que a gente tem para resolver hoje é a questão 5, tirada do Enem 2011, onde aqui eu tenho um fluxograma, que ele mostra a matéria-prima básica para a fabricação do PVC. Né? Então, como vocês podem ver, tem várias etapas aqui. A primeira etapa aqui é a salmoura, que é a junção de água com sal. Né? Depois há a separação de soda cáustica e hidrogênio com cloro. Né? Isso aqui vai formar o EDC, depois o MVC e depois a resina de PVC, que possui esta estrutura aqui. Né? Então, em relação a esse fluxograma, é que a gente vai basear a nossa resolução da nossa questão, que diz o seguinte: para a produção do PVC, a obtenção do cloro é proveniente de qual processo? Então, o cloro, lembre-se que o cloro em seu estado, que você encontra ele na natureza, ele é um gás. Então, você normalmente vai encontrar o cloro em estado gasoso. Então, lembra disso, né? Então, que processo o cloro vai ser resultado? De uma filtração? Não, a filtração não é muito interessante para esse tipo para obter um gás, né? É bem complicado. Fusão ígnea. A fusão, né, é a passagem do estado, lembre-se, sólido para o líquido. E lembre-se que o estado inicial aqui é uma salmoura, ou seja, é água e sal. Né? Então, tudo vai partir disso, né? De uma solução aquosa, né? Líquida. Então, não pode ser uma fusão ígnea, porque a gente não tem nenhum material em estado sólido no estágio inicial lá do fluxograma. A eletrólise é um fenômeno que envolve uma corrente elétrica. E para ter uma corrente elétrica, eu preciso ter íons, justamente o que ocorre na salmoura. Né? Ou seja, uma solução de NaCl, por exemplo, ela pode sofrer eletrólise, visto que ela possui cargas. Né? Então, essa aqui seria a alternativa correta. Eu tenho uma mistura de água e sal, que eu poderia colocar uma corrente elétrica e separar, através da corrente elétrica, o cloro do sódio e aí ele ir para o estado gasoso, que é justamente o que acontece. Precipitação não tem condições de acontecer porque a gente está falando de um gás e gás não precipita. Né? Precipitação significa que ele depositaria no fundo, o que não acontece. E a destilação também não é o caso, porque ele teria que envolver dois gases para ocorrer o processo de destilação. Né? Aqui a gente parte de um líquido para um gás. Então, o processo mais correto seria a eletrólise. Pessoal, muito obrigado a todos que assistiram o vídeo. O vídeo de hoje fica por aqui. Na próxima aula a gente vai continuar falando mais, comentando mais sobre questões do Enem. Espero que vocês estejam curtindo. Qualquer sugestão, deixa aí nos comentários. E por hoje é só. Até o próximo vídeo.